Olá, queridos companheiros, estamos aqui novamente para mais um estudo, comentários sobre o livro Nosso Lar. Relembrando que a gente viu o capítulo 13, quando o André Luiz vai conversar com o ministro Clarencio, e que lá eles entravam em duplas para poder conversar com o ministro, para que eles pudessem aprender todos juntos sobre a vivência no plano espiritual. E nós vimos primeiro uma senhora que pedia ajuda para seus filhos, mas que ela não tinha, moralmente falando, nada de seu para dar em troca da ajuda aos seus filhos. Isso fazia, na verdade, ela ia acabar mais atrapalhando do que ajudando os filhos, mesmo ela estando já desencarnada, desmistificando aquela ideia que a gente tem que quando a gente desencarna vira santo. Então, depois de toda a elucidação do ministro Clarencio a essa senhora, agora chegou a vez do André Luiz fazer o seu pedido. Vamos aqui no capítulo 14, já do nosso livro, Nosso Lar, onde o título traz Elucidações de Clarencio, os ensinamentos de Clarencio ao pedido de André Luiz. Falar. Então, pulsava-me precipite o coração, diz o André Luiz, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? Então, a própria consciência de André Luiz está o avisando. Depois de ouvir todas as ademoestações, todos os ensinamentos que o ministro Clarencio empregou à senhora, ele estava lá, todo ressabiado. Como será que o ministro ia ouvir o seu pedido? E lembrando que a senhora não tinha saído da sala. O André Luiz aprendeu as lições de humildade que o ministro Clarencio ofereceu à senhora. E agora a senhora vai aprender também com a demanda que o André Luiz está pedindo. E veja que ele, dentro dele, embora no capítulo anterior, quando surge aquela ideia de trabalho, ele saiba que ele não tem condições de trabalhar como médico no plano espiritual, porque os médicos do plano espiritual trabalham principalmente usinando sentimentos, né, energias, transmitem energias amorosas para os pacientes. Ele tem sim a presunção de pedir para poder trabalhar com medicina já no plano espiritual. E a consciência dele está avisando, não vai por esse caminho que não vai dar certo. E muitas vezes a nossa consciência também nos avisa que estamos incorrendo em erro, mas nós não escutamos a nossa consciência. Preferimos muitas vezes escutar a sociedade, escutar todo mundo ao nosso redor, todos os meios de comunicação, achando que o que a gente está fazendo está na moda, o que a gente está fazendo é o que todo mundo gostaria que a gente fizesse, mas a gente tem sempre aquela vozinha no fundo pedindo para a gente: espera um pouquinho, ainda não é o tempo, aguarda, se acalma, tenha paciência. Então essa voz, essa nossa consciência, que muitas vezes também é uma interferência amorosa de nossos entes queridos do plano espiritual, a gente muitas vezes faz que nem a figurinha aqui. Põe um saco na cabeça, tampa o ouvido e segue aquilo que o nosso livre-arbítrio assim determina. Então André Luiz vai fazer o seu pedido ao ministro,
ao ministro Clarencio. Diz André Luiz: ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Foi aquilo que ele estava falando no capítulo passado. Ele agora se sente mais fortalecido e ele está com saudade realmente de trabalhar, de fazer alguma coisa útil para a colônia. Olha o que ele coloca: qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Mas a consciência dele, no parágrafo passado, diz que justamente não, que a ideia dele é realmente sim trabalhar com medicina. Ele coloca aqui diante do ministro, tentando disfarçar o seu sentimento, que qualquer trabalho para ele já está bom, desde que ele faça alguma coisa. Mas no seu íntimo, dentro dele mesmo, ele tem aquela ideia que sim, ele é um médico, ele tem capacidade, ele estudou, ele é um pesquisador, ele é quase um cientista, e que ele deveria sim ser muito útil como um médico na colônia. Clarencio fitou-me longamente como a identificar-me às intenções mais íntimas, lembrando que no plano espiritual nós não temos como disfarçar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são energias, essas energias são vistas de maneira muito clara por espíritos superiores. Então o Clarencio não está muito interessado nas palavras de André Luiz, mas sim na sua energia de sentimento que está sendo gerado. E olha o que ele vai falar para André Luiz. Já sei, diz o Clarencio. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta de seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Então, foi aquilo que já tinha falado. O Clarencio dá muito menos importância ao que está sendo falado, muito mais nas energias de sentimento que são emanadas pelo André Luiz. Por isso que ele fala assim, no fundo, ou seja, no seu íntimo, no seu sentimento, é que você está sentindo falta de ser chamado de doutor, de ter uma certa bajulação, que era o que acontecia com o André Luiz enquanto estava encarnado. Mas, a princípio, o André Luiz falou que, eu estou pedindo uma coisa, mas ele já sabe que eu estou querendo realmente ser médico. Então, ele fica mais ou menos contente com isso. E aí, tanto é que o André Luiz coloca aqui, até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Então, ele mesmo começa, o André Luiz, se desarma da sua máscara, entre aspas, que ele achou que estava vestindo, e até achou que o ministro, já tendo identificado que ele queria realmente trabalhar na parte de medicina de nosso lar, que o ministro também estava concordando com ele. Então vê que ele começou é isso mesmo, ele sabe o quanto eu sou capaz, não sei o quê, Então ele tá pensando que o ministro vai lhe dar essa vaguinha de médico lá na colônia. Vamos ver o que acontece? Aí o ministro começa a discorrer algumas coisas para que André Luiz reflita no seu pedido. Você foi médico na terra, diz o ministro Clarencio, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Ele não teve, isso ele fala lá no começo do livro, que os pais dele davam tudo para ele de mão beijada, que ele não teve a dificuldade, que os outros médicos tinham, ele tinha uma facilidade muito grande de dinheiro já. Então, assim, ele tinha essa facilidade, então ele traz instintivamente esse jeito de receber as coisas com muita facilidade. Ele pede, as pessoas dão. Então, ele já traz isso, e é isso que o ministro Clarencio o identifica.
Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Então, quando o ministro Clarencio ainda coloca assim, teve pais generosos, nós temos que lembrar também que lá no início, quando ele estava no meio da região de baixa vibração, ao qual nós alcunhamos de umbral, ele reclama que os pais eram muito facilitadores da vida dele, que ele não sabia direito lidar com as dificuldades. Ele reclama disso dos pais enquanto ele está lá no umbral. Então, o ministro Clarencio primeiro coloca para ele, seus pais eram generosos, lhe davam tudo para facilitar a sua vida. E muitos pais fazem isso com seus filhos. Passaram tantas dificuldades que querem que pelo menos os filhos não passem tantas agruras. É que às vezes os pais também exageram nessa defensiva e fazem com que o filho também fique um pouco mimado. E isso pode também atrapalhar realmente as tarefas que a gente traz aqui para o plano material como provas ou como expiações de nossos erros passados. E aí o Clarencio ainda coloca para o André Luiz que ele nem precisou, como médico pobre, fazer alianças para poder fazer uma clínica. Que muitas vezes os médicos se unem para poder fazer uma clínica, principalmente na década de 40, eles se uniam, ou seja, faziam relações de amizade para poder fazer isso, né? Clínica que hoje em dia a gente ainda vê clínicas que tem 2, 3, 4, 5 médicos atendendo, porque manter uma clínica é caro. Para ele não. Para ele não, ele tinha dinheiro, ele foi lá, ele fez a clínica para ele mesmo. Isso fez com que ele ganhasse dinheiro muito fácil, os proventos compensadores. Mas também fez com que essas facilidades amolecessem ele enquanto espírito, levasse-o a cair nas tentações que o mundo o convidava, levando à morte prematura do corpo, como o Clarencio explica para ele, André Luiz, nesse instante. Imagine que ele está falando tudo isso para André Luiz. O André Luiz está se tocando de todas essas verdades, mas ele ainda tem, além disso, a senhora do lado dele ouvindo tudo isso. Que também para ela é necessário. Ela quer justamente fazer isso para os filhos. Ela quer facilitar a vida dos filhos e nem sempre isso é o melhor caminho. Então veja como realmente a lição não é apenas para o André Luiz, mas também para essa senhora. E aí o André Luiz se sente, ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo estranha perturbação apossara-se de mim. Justamente por causa disso, né? Ele está recebendo essas verdades necessárias para ele naquele tempo, porque ele estava viajando. André Luiz já estava viajando um pouco mais na batatinha. E também ele estava diante de uma pessoa estranha recebendo essas verdades. Então isso fazia com que o seu melindre também começasse a se agitar dentro dele, trazendo essa perturbação que o André Luiz está sentindo. E agora então o ministro Clarencio vai explicar para o André Luiz a importância do trabalho, a importância das oportunidades que o André Luiz acabou perdendo no seu período aqui no plano material. Diz o ministro Clarencio: o título do trabalho para nós é simplesmente uma ficha. Então, assim, não tem diferença se é médico, se é engenheiro, se é gari, se é pedreiro, se é pintor, se é artista. O título do trabalho para a espiritualidade é uma ficha. Se abre uma ficha com aquele trabalho e com as características que esse trabalho tem. Mas no fundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente
e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Então, todas as profissões que nós exercemos, todas elas têm a capacidade de nos habilitar a aprender alguma coisa e também a transformar esse nosso trabalho num trabalho evangélico, num trabalho moral, auxiliando o nosso próximo, auxiliando o planeta. Todos nós, através do nosso trabalho, temos condições de fazer alguma coisa boa. Embora muitas vezes, como ele diz, usamos as nossas profissões para aumentar os nossos erros, né? Aumentar os disparates. Fazemos escolhas erradas com a nossa profissão, fazemos corpo mole com a nossa profissão e acabamos por perder muitas oportunidades. Mesma coisa, um médico que não age bem, um professor que não ensina bem, um gari que não varre bem. Todas essas profissões que são tão necessárias para a nossa vida encarnada e que têm uma diretriz para que o mundo se torne uma coisa melhor, nós acabamos perdendo essas oportunidades quando não fazemos o trabalho direito. Continua o ministro Clarencio. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, que eu já comentei. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Então, naquela encarnação, o André Luiz recebeu a ficha de médico. Nessa encarnação você vai ser médico. E médico tem toda uma visão, né, de quase um sacerdócio, como a gente chama aqui no plano material, porque vai lidar com vidas humanas. Só que ele não agiu com as formas certas na sua profissão. E ele, ao não agir de forma correta com a sua profissão, não vai fazer com que o ministro o deixe usar esse título dele lá no plano espiritual. Seria a mesma coisa que, por exemplo, a gente como professores aqui no plano material, mas somos professores muito meia boca, né? Não ligamos para o nosso aluno, não nos importamos com a didática, e chega lá no plano espiritual querendo trabalhar, quer dar aula lá também. Não vai conseguir porque aqui falhou nesse tipo de... Na ficha está completamente suja, completamente limpa ainda, o que é pior. Continua o Clarencio. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Ou seja, como que ele pode, só porque desencarnou, ser um médico que cuida de sentimentos, de energias, se ele, quando estava aqui, ele apenas olhava o corpo físico? Ele não via o paciente de uma forma holística, de uma forma completa. Ele, por exemplo, não era que nem o Dr. Bezerra de Menezes, que identificava que ao passar um remédio para o corpo, a pessoa não tinha dinheiro para comprar esse remédio. O Dr. Bezerra de Menezes, identificando essa situação social, dava alguma coisa dele mesmo para que a pessoa vendesse, às vezes quando não tinha dinheiro, né, para que ela pudesse comprar o remédio. E o André Luiz agia completamente diferente do que o Dr. Bezerra de Menezes. E a gente tem que lembrar que nós somos muito mais que corpos, né? E o André Luiz, que era muito afastado da religião, ele não tinha essa identificação. Para ele, corpo é corpo, acabou. Ele tinha que cuidar do corpo, a máquina, para ele é o que bastava. E aí então o Clarencio faz uma comparação muito interessante para que o André Luiz entenda por que nós somos muito mais que corpos. O que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Então, o que é que adianta um botânico pegar as cascas secas de uma árvore e querer fazer
entender que aquilo é a botânica. Não, a botânica é muito mais do que a casca seca da árvore. A botânica, ela vê a respiração das plantas pela fotossíntese, então tem que ver as folhas, ver o estudo da raiz, que é por onde a planta pega seus nutrientes. Então não é apenas a casca que representa a árvore. A árvore tem a sua seiva que dá vida à árvore, então é mais coisa que isso. E a mesma coisa nós. O nosso corpo é a casca seca. Nós somos muito mais que um corpo. O corpo é apenas o nosso instrumento para que a gente possa utilizar aqui enquanto estamos encarnados. Mas nós somos espíritos numa experiência corporal, não um corpo que vai ter uma experiência espiritual. Né? E é isso que o André Luiz não estava entendendo ainda. Não caía a ficha do André Luiz. Continua Clarencio, um grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns. E para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Então, muitos médicos, quando ele fala da conclusão matemática, ou seja, agem apenas com a razão, e pegam o exame, definem a quantidade de, por exemplo, leucócitos, de blastocitos, do HDL, vê apenas o exame físico e, de acordo com o exame físico, faz aquilo que aprendeu nos livros, prescreve uma medicação e acabou. O médico deveria ser um pouco mais a fundo na sua anamnese. Deveria também penetrar a alma, tentar conversar com seu paciente, identificar que tipo de sentimentos percorre esse paciente durante essa entrevista médica. Não apenas perguntar-lhe as características físicas daquilo que está sentindo, mas também tentar identificar aquilo que passa pelo sentimento do seu paciente. É claro que hoje em dia, como a gente está vivendo, por exemplo, diante do SUS, é praticamente impossível, já que às vezes um médico tem que atender 40 pacientes por dia, fazer um tipo de anamnese desse jeito. Mas nós podíamos fazer um corpo médico, né, com um psicólogo, fazer tipo uma triagem para que o médico também tivesse um auxílio nesse instante. Mas o que o Clarencio fala é que mesmo assim, com todas as dificuldades aqui no plano material, existem sim raros profissionais que conseguem fazer esse tipo de trabalho. Que, por exemplo, cuidam de menos pacientes, mas com um atendimento de qualidade, uma qualidade holística, né? Uma qualidade enquanto ser total, corpo, espírito, encarregado de todo o seu sentimento, porque nós sabemos que muitas vezes as doenças são acarretadas pelos sentimentos que nos movem, né? E esses médicos, muitas vezes, que conseguem fazer esse tipo de trabalho, recebem do mundo, daqueles que os cercam, dos outros médicos, desculpe, zombarias e escárnio, né? Eles tiram sarro, falam, pô, mas assim você não vai ganhar dinheiro. E é isso que muitos recebem estando aqui tentando fazer esse trabalho mais completo de medicina. E o que acontece com o André Luiz? Fiquei atônito. Tá passado, o André Luiz está passado. Identificou que passou sua vida toda como médico, mas não fazendo nada de medicina que não fosse cuidar apenas do exterior da pessoa.
E aí quando ele tem esse balde de água fria jogado em cima dele, ele humildemente, já quase chorando, ao fazer esforço para conter as lágrimas, pedi humilde: submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Ele agora ele começa a mudar realmente os seus sentimentos. Ele não é mais agora apenas a máscara, dizendo que ele aceitava fazer qualquer coisa, desde que fosse na área de medicina. Ele agora, depois de identificar-se em tanto erro, ele realmente pede agora qualquer tipo de trabalho para que ele possa modificar um pouco mais ainda o seu estado de espírito. E o Clarencio lhe continua conversando com ele: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente as palavras de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. Então, identificando que realmente, com toda sinceridade, ele começou a modificar o seu jeito de ser, Clarencio coloca para ele que ele tenha mais ânimo ainda, porque ele pode ser um aprendiz em nosso lar. Ele vai aprender a trabalhar novamente, a trabalhar com os sentimentos dele e do seu próximo. E que, se embora hoje, naquele momento em que o André Luiz vai fazer o seu pedido, ele não está numa situação muito boa, ele continua recebendo intercessões por ele. As pessoas que estão encarnadas, alguns amigos desencarnados, fazem orações, pedem pelo André Luiz para que ele possa ser iluminado lá no plano espiritual. E isso serve realmente como auxílio à espiritualidade que está desencarnada. Por isso que é muito importante a gente fazer as nossas orações, os nossos pedidos de auxílio àqueles nossos irmãos que estão já no outro lado da vida. E aí quando ele escuta, o André Luiz escuta do ministro que pessoas pedem pela sua intercessão, ele até pergunta: é a minha mãe? E o ministro coloca: sim, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Então ele tinha a ficha da profissão dele. Nessa ficha ele começou a olhar, ele viu que muitas pessoas pediam pelo doutor André Luiz. Foram auxiliadas por esse doutor e pediam por ele. E isso fez com que realmente o ministro começasse a ver o André Luiz também uma capacidade maior de modificação, porque tinha dentro do André Luiz as sementinhas da bondade. E aí então o ministro faz um resumo para o André Luiz da sua ficha: muita imprevidência, numerosos abusos e muita reflexão, mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Então, embora a ficha do André Luiz mostrasse imprevidência, abuso, reflexão, que ele não agia direito na sua profissão e nem pessoalmente, né, com a sua família, com o seu modo de agir com o próximo, ele proporcionou receitas gratuitas a muitas pessoas. É lógico que muitas dessas pessoas eram por brincadeira, era, por exemplo, que até tem uma cena que passa isso no filme. A secretária do André Luiz faz um encaixe, ele meio a contragosto vai lá e faz a receita. Então, embora seja
por contragosto, embora ele faça o bem de maneira que não seja intuitivo, isso, mesmo assim, ainda recebemos bênçãos por causa disso. Então, mesmo quando nós fazemos um bem meio sem querer, meio reclamando da vida, mesmo assim, isso começa a iluminar o nosso caminho. E continua o Clarencio. Desses beneficiados, mais de 6.000, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veemente apelos ao seu favor. Então, desses 6.000 que ele ajudou, 15 não esqueceram dele. E mesmo depois, enquanto ele já está no plano espiritual, fazem orações por ele, pedem a seu favor. E isso, para a espiritualidade, é o que importa. A sinceridade daqueles 15 em detrimento dos outros 5.000 e pouco que não nem lembra mais do médico. Mas esses 15, com sua gratidão, fazem com que o caminho de André Luiz comece a se aclarar dentro de nosso lar. Veja que isso é justamente aquilo que o ministro diz para a mulher que queria ajudar os filhos. Aumentar o seu laço de simpatia, fazer amigos para que a gente, ao fazer o bem, a gente possa receber o bem. Foi isso que o André Luiz fez. Embora de forma meio atabalhoada ele tenha feito bem, 15 pessoas não se esqueceram dele e fazem com que ele tenha um pedaço, uma lasquinha de esperança para que seu caminho comece a se aclarar. Né? E que é justamente isso que a senhora não tem. A senhora, o Clarencio fala, volta lá para o campo de repouso, reflita naquilo que está vivendo, para que assim você possa continuar a sua vida. Nós vamos estudar para ver o que a gente vai fazer com a senhora. Então, mas o André Luiz não. O André Luiz, por causa desses apelos ao seu favor, já tem uma brechinha de luz perto dele. E aí o Clarencio termina dizendo: devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Né? Então aqui ele está, embora tenha feito com indiferença, reclamando, às vezes meio xingando, às vezes meio tirando sarro, mesmo assim isso ainda vale alguma coisa no plano espiritual. O André Luiz pelo menos agora relaxou, porque as últimas palavras foram de consolo, que é aquilo que o Espiritismo nos traz, consolação. A palavra do Espírita tem que ser sempre uma palavra de esperança. E que foi isso que o Clarencio trouxe para o André Luiz, até porque o André Luiz já estava proposto a isso. Né, já estava se propondo a modificar a sua atitude. Foi quando ele pediu, por favor, qualquer tipo de trabalho para mim tá bom. E pela primeira vez, então, André Luiz continuou chorando, mas dessa vez de alegria na colônia e não de vergonha ou de dor. Né? Chorou dessa vez de alegria, de esperança, porque ele vai poder retomar o seu caminhado de aprendiz, que é aquilo que nós também somos. Nós somos aprendizes diários. Nós temos que continuar fazendo os nossos estudos, continuar vivendo, tentando fazer o bem àqueles que nos cercam e àqueles que nos são desconhecidos principalmente. E aí uma frase para que a gente guarde aí para o final desse nosso capítulo, falando sobre gratidão. Gratidão é o segredo, tanto pelas coisas boas que aconteceram, quanto pelas coisas que no final viraram lições. Essa frase vem do site Frases do Bem. Então, o segredo da nossa vida é ainda sermos gratos, tanto pelas coisas boas que já aconteceram para nós, quanto pelas aquelas coisas que nós não achamos tão boas, mas que na verdade são as lições necessárias para a nossa evolução espiritual. Fiquem todos com meu abraço fraterno, fiquem todos na paz de Jesus, no amor de nosso Pai, e até a próxima oportunidade.
Obrigado.